O primeiro raio de sol de 1º de dezembro de 1948 corta a névoa salgada sobre Somerton Beach como uma lâmina frio. A areia, ainda úmida da maré baixa, grude nos tornozelos do policial sênior Thomas Briggs enquanto ele avança, cada passo liberando um leve estalo de conchas quebradas. O vento traz o cheiro forte de algas em decomposição e o distante lamento de uma gaivota ferida. À beira da água, deitado de barriga para cima, está um homem de terno cinza, gravata frouxa, sapatos lustrosos ainda brilhando com o sal marinho. Sua pele está pálida como giz, os lábios levemente azulados, e um leve sorriso congelado parece brincar com a ideia de que ele apenas cochilou sob o sol. Nenhum sinal de luta, nenhuma gota de sangue, apenas o silêncio opressivo do oceano sussurrando segredos que a terra ainda não entendeu. 7h12. O relógio de pulso de Thomas Briggs marca o instante em que ele se abaixa, luvas de algodão rangendo contra o punho, e desliza os dedos pelos bolsos do casaco do homem. Dentro do bolso interno do paletó, encontra um pequeno pedaço de papel enrolado, tão seco que parece folha de outono, com a frase "Tamon Chute" escrita a tinta preta, quase desbotada. O cheiro de tabaco velho mistura-se ao odor de maré morta enquanto ele coloca o fragmento em um envelope de craft, anotando no caderno. Item 1, papel misterioso, horário 7h14. Um oficial júnior, Patel, aproxima-se com uma câmera de formato médio, seu disparo ecoando como um tiro abafado no ar úmido, enquanto a luz do sol começa a dourar a espuma das ondas, transformando a cena em um quadro de contrastes. A nitidez do tecido do terno contra a borrão da espuma. 10h03. A luz fluorescente da sala de necropsia do Hospital Real de Adelaide zumbi sobre a lâmina de aço inoxidável onde o corpo está agora estendido. O doutor John Cleland, gravata frouxa sob o jaleco branco, desliza o bisturi com precisão cirúrgica, cada corte liberando um leve sussurro de fluido que escorre pela bandeja de aço. O coração, ainda relativamente intacto, apresenta uma leve hipertrofia ventricular esquerda, os pulmões estão carregados de edema, mas sem sinais de traumatismo externo. Cleland anota em seu caderno de protocolo: não há evidência de violência, nem de intoxicação aguosa. Enquanto isso, um técnico coloca sob a lâmpada de aumento o pequeno pedaço de papel Tamon Chute, revelando as fibras do papel quase translúcidas, como se fosse feito de arroz. O cheiro de formaldeído mistura-se ao metálico do sangue seco, criando um aroma que fica preso na garganta daqueles que respiram fundo. 14h27. A sala de arquivos da polícia de Adelaide está cheia de prateleiras de ferro carregadas com pastas de crimes não resolvidos. A detetive Elaine Marsh, cabelos presos em um coque apertado, abre a pasta recém-criada e espalha sobre a mesa de carvalho o conteúdo. O papel Tamon Chute ampliado em fotocópia, uma cópia da edição de 1940 do Kumbaya of Omar Khayyam, encontrada mais tarde no carro do homem, e uma anotação criptográfica feita à mão por um analista de códigos da Marinha. Elaine inclina-se sobre a mesa, a lâmpada de bancada projetando sombras duras sobre seu rosto, enquanto o barulho distante de uma máquina de escrever claca como chuva fina sobre o telhado. Ela passa o dedo sobre as linhas persas, sente a asperidade da tinta ainda levemente úmida, e murmura: isso não é um simples adeus, é uma chave. O ar fica carregado de poeira de papel e da tensão silenciosa de quem sabe que está à beira de algo que pode nunca ser decifrado. 19h05. O pôr do sol derrama um tom de cobre sobre a fachada do Adelaide Advertiser, enquanto a rotativa já vibra sob o peso da edição da noite. O título em negrito ocupa quase metade da primeira página. Mystery Man on Somerton Beach. Who was he? Abaixo, uma fotografia em preto e branco do homem de terno, os olhos fechados, o vento levantando ligeiramente a ponta de seu gravata. Nas caixinhas de correio da rua Rondo, os moradores pegam o jornal, o papel ainda quente da impressão, e passam o polegar sobre a imagem,
sentindo a textura brilhante da tinta seca. O cheiro de tinta fresca mistura-se ao aroma de pão assado da padaria da esquina, enquanto um velho caminhão de lixo ruge na rua paralela, seu motor ronronando como um distante trovão. Ninguém sabe ainda se aquele sorriso congelado é um adeus ou um convite, mas a cidade já começa a respirar o desconhecido, como se a própria brisa do mar tivesse trazido uma pergunta que nenhum eco consegue responder. Na Biblioteca Estadual da Austrália do Sul, às 10 horas e 15 minutos, Laura Mendes desliza a luva de nitrogênio sobre a caixa de vidro que contém um fragmento de papel conhecido como Tamon Shud. O papel é fino como uma pétala de rosca amarelada, bordas desgastadas pelo tempo e por algum agente desconhecido que lhe deixou microfissuras visíveis apenas sob a luz de lâmpadas de tungstênio a 45 graus. Ela levanta o fragmento com uma pinça de aço inoxidável, sente a resistência leve da fibra, como se o papel ainda respirasse. Uma poeira dourada, quase imperceptível, levita no feixe de luz e se deposita na ponta do seu indicador, deixando um rastro metálico que cheira a ozônio e a papel velho. Enquanto ajusta o foco da lente macro, um som quase imperceptível, um suspiro de ar preso entre as páginas do Rubaiyat que repousa ao lado, faz a lâmpada tremer por um décimo de segundo, projetando uma sombra que se alonga como um dedo sobre o vidro. Ao entardecer de 6 horas e 42 minutos, Laura chega à praia de Somerton, onde o homem desconhecido foi encontrado em 1º de dezembro de 1948. A maré baixa deixa uma faixa de areia úmida que reflete o céu violeta como um espelho de óleo. O vento sopra do sul a 12 km por hora, trazendo consigo o cheiro forte de algas em decomposição e um toque de óleo diesel proveniente do porto distante. Ela se ajoelha perto do ponto onde o corpo foi colocado, marcado por uma pequena placa de bronze enferrujada. Ao passar a mão sobre a areia, sente grãos finos que escorriam entre os dedos como açúcar granulado, cada um deixando uma sensação de frio agudo, como se a areia ainda guardasse a temperatura da pele do homem. Um caranguejo de casco azul avermelhado emerge da água, suas pinças batendo ritmicamente contra uma concha vazia, produzindo um som metálico que ecoa na orelha esquerda de Laura, fazendo-a fazer uma pausa involuntária antes de continuar. Na casa de Sr. Edmund Evans, 82 anos, situada na rua King William, número 142, às 15 horas e 7 minutos, o ar é denso com o aroma de charo grey e um leve toque de tabaco de cachimbo que ainda persiste nas cortinas de veludo verde. Evans, de óculos com armação de tartaruga, senta-se em uma cadeira de balanço de madeira envernizada, os joelhos cobertos por um xadrez de lã cinza. Ele fala com a voz baixa e rouca de quem já contou a mesma história muitas vezes, mas hoje hesita ao mencionar o nome Geassou. Enquanto descreve o homem que perguntou pelo Rubaiyat em 1948, alto, trajando terno cinza claro, gravata listrada azul marinho, sapatos polidos que rangiam levemente ao caminhar, ele passa os dedos por um bigode branco, deixando um rastro de pó de talco que flui como neve sobre o cóide da camisa. Um relógio de pêndulo na parede marca o segundo com um som metálico seco, cada tic ecoando como um batimento cardíaco afastado, fazendo Laura sentir o peso do tempo se comprimir em seu peito. No apartamento de Laura, na rua Hindley, número 87, às 23 horas e 3 minutos, a lâmpada de mesa de latente lâmpada de filamento exala um zumbido baixa, quase subsônico, enquanto ela sobrepõe folhas de papel milimetrado ao fragmento de Tamon Shud. A tinta da caneta esferográfica preta que ela usa para anotar os algarismos parece absorver a luz, deixando traços que brilham levemente sob a lâmpada, como se fossem filamentos de carbono. Ao anotar o 5º número, a luz piscou 2 vezes, cada interrupção durando exatamente 0,38 segundo, projetando um estroboscópio de sombras que dançam nas paredes de concreto pintado de bege. Um frio sutil sobe pela espinha de Laura, não como arrepio, mas como uma pressão fina, como se alguém tivesse empurrado suavemente as vértebras L3 e L4 para trás.
Ela levanta a cabeça e, no vidro escuro da janela, percebe, por um fraccionamento de segundo, o reflexo de um rosto masculino com olhos semicerrados, a testa ligeiramente suada e a sombra de um bigode fino, detalhes que não correspondem ao seu próprio reflexo. Ao chegar ao banheiro às 2h18, Laura fecha a torneira da pia de porcelana branca, mas a água continua a escorrer em um fio fino, quase invisível, produzindo um som de gota a cada 1,7 segundo que reverbera na parede de azulejos verde-azulado. Ela se inclina sobre a pia, olha para o espelho embaçado pelo vapor e, ao passar a mão pela borda, sente a película de condensação úmida e ligeiramente pegajosa, como se o vidro tivesse acabado de ser lambido por uma língua fria. Nesse instante, o vapor se concentra em um ponto central do espelho, formando uma névoa densa que, por um instante, se desfaz, revelando o reflexo de um homem de terno cinza claro, gravata listrada azul marinho, rosto pálido, olhos entreabertos, uma linha fina de saliva no canto da boca esquerda, exatamente como descrito nos relatórios de autópsia de 1948. A respiração de Laura trava. O ar dentro dos pulmões parece ter sido substituído por um gás denso que tem sabor de metal e de sal marinho. E, por um segundo, o reflexo do homem parece mover os lábios, formando a sílaba tan, antes que o vapor recupere sua opacidade e o banheiro volte a ser apenas um cômodo silencioso, úmido, com o eco da gota ainda caindo na pia. 6h47 da manhã, 1º de dezembro de 1948. A névoa ainda se agarrada à costa de Somerton como um pano úmido, e o vento sopra forte, trazendo o cheiro forte de algas em decomposição e sal que queira os lábios. A areia, úmida e fina, escorre entre os dedos descalços do policial de plantão, Lionel Brown, enquanto ele avança pelos trilhos deixados pelas primeiras pésadas da maré baixa. Seus botas de couro afundam ligeiramente a cada passo, soltando um som abafado que se mistura ao rangido distante de uma boia balançando no porto. À frente, deitado de barriga para cima, quase engolido pela areia, está um homem de traje cinza, o paletó ainda imaculado, a gravata preta bem nó, os sapatos Oxford polidos até brilhar como espelhos sob a luz cinzenta do amanhecer. Nenhum chapéu, nenhum relógio, nenhum sinal de identificação. A pele do rosto está pálida como a espuma da maré, os lábios levemente azulados, e os olhos, abertos fixos no horizonte, refletem uma luz que não vem do sol. Uma linha fina de areia entrou pela boca e agora forma um pequeno montículo dentro da garganta visível, como se o próprio oceano tivesse tentado reclamá-lo antes que a terra o encontrasse. 7h12. Lionel Brown se ajoelha ao lado do corpo, luvas de algodão já poídas pela umidade, e começa a revistar o morto com a precisão de um relojoeiro. O paletó, feito de lã fina, ainda conserva o calor residual do corpo, embora a pele esteja fria ao toque. No bolso interno esquerdo, ele sente um objeto rígido, um pequeno pedaço de papel dobrado em forma de triângulo, áspero como casca de árvore. Quando puxa, o papel revela as palavras Tamam Shud escritas a tinta preta, a caligrafia elegante de alguém que já escreveu poesia antes. No bolso direito da calça, há um maço de cigarros da marca Cais, meio queimado, com a ponta ainda úmida de saliva. Nos sapatos, a sola esquerda apresenta um desgaste peculiar, o salto está ligeiramente rachado, como se o homem tivesse caminhado muito em superfícies irregulares nos últimos dias. Nenhum carteira, nenhum relógio, nenhum anel. O único objeto metálico é um alfinete de gravata de prata, engastado com uma pequena pedra vermelha que captura a luz fraca do amanhecer como um olho sangrento. Enquanto Brownie levanta o alfinete, um aroma sutil de amêndoas amargas flutua no ar, misturado ao cheiro de maré, um cheiro que não deveria estar ali, mas que agora parece grudar na gola do paletó como um segredo. 9h45. Dentro da sala de autópsia do Adelaide Hospital,
A luz fluorescente zumbi acima da mesa de aço inoxidável lança sombras duras sobre o corpo. O professor John Barton Cleland, de jaleco branco manchado de ressecado de sangue seco, coloca suas lentes de aumento sobre o nariz e começa a inspeção externa. A pele do peito apresenta uma leve cianose nas extremidades dos dedos, mas nenhuma lesão visível, nenhuma marca de estrangulamento, nenhum projétil. Ele passa a mão fria sobre o abdômen e sente uma rigidez incomum. Os músculos estão tensos como se o corpo tivesse se contraído em um último espasmo antes da rigidez mortífera. Ao abrir a cavidade torácica, os pulmões estão secos, sem água, sem espuma, um indicativo de que não houve afogamento. O estômago revela conteúdo estranho, restos de uma refeição leve, pão, queijo e um resquício de algo amargo, quase metálico, que lembra o gosto de cianeto. Cleland anota com uma caneta tinteiro preta, nenhum trauma externos. Causa indeterminada. Suspeita de envenenamento. Ele então se volta para o pescoço, onde a veia jugular aparece levemente distendida, como se o fluxo sanguíneo tivesse sido interrompido de forma repentina. O cheiro de formaldeído mistura-se ao leve perfume de amêndoas amargas que ainda persiste nos cabelos do morto, um cheiro que parece grudar nas paredes da sala como uma presença invisível. 15h03, na delegacia da cidade de Adelaide, a sala de arquivos é um labirinto de papéis amarelados e prateleiras de ferro rangente. A detetive feminina, Constable Emily Saunders, desdobra cuidadosamente o pequeno triângulo de papel encontrado no bolso do morto sob uma lâmpada de luz verde, a única que não distorce as cores da tinta. Enquanto segura o papel com pinça de aço, ela percebe uma sequência de letras aparentemente aleatórias sob o texto persa, Vuguabab. Ao virar o papel, descobre que o verso contém um número de telefone escrito a tinta azul, 075.432, e um conjunto de números que parece uma coordenada, 34.9285 graus S, 138.6007 graus E. Ela liga para o número, e após 3 toques, uma voz feminina, tensa e sussurrada, responde: "Você encontrou." Antes que Saunders possa responder, a linha cai, deixando apenas o zumbido da linha morta e o som distante de um bonde passando pela King William Street. O número, quando cruzado com os registros telefônicos de 1948, leva um nome: Jessica Thompson, enfermeira que mora em uma pensão na Glenelg Road, a poucos quilômetros da praia. O coração de Saunders acelera, ela sente o frio do aço da mesa sob os pulsos, o cheiro de tinta fresca e pó de arquivo, e uma sensação de estar sendo observada, como se as paredes da sala de arquivos estivessem respirando junto com ela. 22h18. A noite já se fechou sobre Adelaide como um véu de veludo negro. Na sala de interrogatórios da delegacia, a única iluminação vem de uma lâmpada pendente que balança levemente a cada vento que encontra a fresta da janela aberta. O detetive Lionel Brown e a constable Emily Saunders estão sentados frente a frente, a mesa de carvalho entre eles coberta por fotografias do morto, o papel cifrado, e um aumento do número de telefone. De repente, a lâmpada piscar, uma fração de segundo de escuridão total, e quando a luz retorna, a sombra projetada na parede atrás de Saunders não corresponde ao seu corpo. É mais alta, mais estreita, com o contorno de um paletó e um chapéu de aba larga, como se alguém estivesse parado exatamente atrás dela, sem ocupar espaço físico. Saunders sente um arrepio subir pela coluna, como se dedos gelados tivessem traçado a espinha, e ouve, bem baixo, um sussurro que parece vir do interior da própria parede: "Não procure mais." Browne vira a cabeça, mas vê apenas a fileira de arquivos e o reflexo de sua própria figura no vidro da lâmpada. O relógio de pulso de Browne marca 22h19. O tic-tac parece agora um batimento cardíaco lento e distante.
O ar na sala fica mais denso, impregnado do cheiro de amêndoas amargas que anteriormente só apareceu nos cabelos do morto, agora parecendo emanar das próprias paredes, como se o prédio estivesse exalando o último suspiro do homem da praia. 6h12 da manhã, 1º de dezembro de 1948. A névoa ainda se agarra à costa de Somerton Beach como um pano úmido, sufocando o grito das gaivotas que pairam baixo sobre a água. John Lyons, um vendedor de tecidos de meia-idade, caminha descalço pela areia fria, os pés afundando em grãos úmidos que lhe lembram o pó de um velho cemitério. Seu respirador oferece um baque metálico ao inspirar o ar salgado, misturado ao cheiro adocicado de algas em decomposição. À sua frente, encostado à linha da marinha, está o corpo de um homem de terno impecável, as costas arqueadas contra a areia, as mãos repousando sobre o peito como se estivesse em um último suspiro de oração. A gravata, embora amarrotada, ainda mantém o nó perfeitamente simétrico, um contraste cruel com a pele pálida que começa a adquirir um tom azulado nas pontas dos dedos. Um vento súbito levanta uma fina névoa de sal que lhe bate o rosto, fazendo-o tremer não apenas pelo frio, mas pela sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis que se escondem nas sombras das dunas. 6h13 da manhã, 1º de dezembro de 1948. O vento sombrio do Golfo sente. Vincent arranca grãos de areia úmida e os lança contra o rosto de John Lyons, que caminha descalço pela praia de Somerton, os pés afundando na faixa úmida deixada pela maré baixa. O cheiro de algas em decomposição mistura-se ao sal frio que língua os lábios rachados. À frente, parcialmente enterrado na areia escura, está o corpo de um homem de terno cinza chardonnay, gravata solta, sapatos polidos brilhando sob a luz cinzenta do nascer do sol. Seu paletó está aberto, revelando uma camisa branca amassada, e dentro do bolso interno do paletó, um pedaço de papel rasgado, áspero ao toque, com a frase "Tamo um chute" escrita a tinta preta, quase desbotada pela umidade. As mãos do homem estão arregimentadas sobre o peito, os dedos ligeiramente curvados, como se segurasse algo invisível. Um silêncio pesado paira, interrompido apenas pelo choro distante de uma gaivota e o farfalhar leve da água batendo na costa. 8h45, mesmo dia. O corpo é levado às pressas para a sala de necropsia do Royal Adelaide Hospital, onde o Dr. John Bennett, cirurgião policial de rosto sério e óculos de armação metálica, aguarda sobre uma bancada de aço inoxidável. A iluminação fluorescente lança um tom esverdeado sobre a pele pálida do cadáver, realçando as veias azuis que sobressetem nas têmporas. O Dr. Bennett desliza uma lâmina de bisturi longa e fina ao longo do externo, ouvindo o estalo sutil da cartilagem cedendo. O cheiro de ferro e formaldeíde enche o ar enquanto ele retira o coração, ainda levemente quente, e o coloca em uma bandeja de gelo. Dentro do estômago, ele encontra apenas restos de uma refeição leve, pão torrado, um pouco de manteiga e um resquício de chá preto, nenhum sinal de veneno. Enquanto isso, o professor Thomas Cleland, de barbicha branca e jaleco manchado de químicas, observa através de um microscópio de bancada, anotando em um caderno de couro, nenhuma toxina detectável. Causa da morte indeterminada. O relógio da parede marca 9h12, o som do relógio de pêndulo bate a cada 5 segundos, marcando o tempo como um tambor funeral. 15h, 2 de dezembro. A equipe da polícia de South Australia monta um posto de comando improvisado na delegacia de Glenelg, onde as luzes de neon piscam fracamente sobre a mesa de madeira escura. Detetive sênior Lionel Hartley, bigode aparado e gravata no Windsor, aperta os punhos enquanto examina o pequeno pedaço de papel, tama um chute colocado sobre uma lâmpada de aumento. Ele gira o papel, observando as bordas rasgadas, as fibras de papel quase transparentes à luz, e anota em seu caderno de couro preto. Fonte provável:
Edição rara do Rubaiyat de Omar Khayyam. Ao lado, a oficial de registros, Constable Marjorie Payne, desliza cuidadosamente uma cópia do Rubaiyat que foi entregue à polícia pela enfermeira Jessica Thompson, residente de 22 Glenelg Road. A capa de couro gastado revela uma página faltando exatamente onde o verso terminou. A página rasgada corresponde perfeitamente ao fragmento encontrado no bolso do morto. Jéssica, de olhos cansados e coque apertado, sussurra em tom trêmulo: eu o entreguei a ele na noite de 30 de novembro, depois do chá na livraria de Rumley Mall. Ele disse que queria ler algo. Algo que terminasse. O relógio da parede marca 15h07. O farfalhar da página sendo virada ecoa como um suspiro sinistramente lento. 20h22, 3 de dezembro. O oficial de criptografia da Força, código oficial Alan Davis, senta-se sob a luz amarelada de uma lâmpada de bancada no arquivo da delegacia, cercado por pilhas de documentos amarelados e um velho aparelho de telégrafo que range a cada transmissão. À sua frente, aberto na página final do Rubaiyat, está o mistério código anotado a tinta preta. Abab da Wayab MP, linhas de letras aparentemente sem sentido, dispostas em 5 grupos de 10 caracteres cada. Ele aponta a caneta tinteiro sobre o papel, tracejando suavemente cada letra enquanto murmura: Could be a substitution cipher. Mabel Antimiped. O cheiro de tinta seca e de papel envelhecido mistura-se ao aroma de café frio que fica na xícara de cerâmica ao seu lado. Do lado de fora, a chuva começa a bater levemente contra as janelas da delegacia, produzindo um ritmo constante que parece sincronizar com o batido do seu coração. Às 20h35, ele anota em seu caderno: Possible frase, The end is the beginning, still speculative. O relógio de ponteira marca 20h38. A lâmpada piscará brevemente, lançando sombras que se movem como dedos fantasmas sobre o código. 7h, 4 de dezembro, nas primeiras luzes do alba sobre a praia de Somerton. Jessica Thompson, envolta em um chale de lã áspera, retorna ao local onde o corpo foi encontrado, os pés afundando na areia fria. Ela segura consigo uma pequena flor de lavanda seca, retirada do bolso do casaco do homem na noite anterior, agora amassada e perfumada com um traço de melancolia. Enquanto olha para o mar, um vento forte traz consigo o cheiro de iodio e algas em decomposição, lembrando-a do perfume de talco que o homem usava, um aroma raro de sândalo e bergamota que ela reconhece imediatamente de um frasco que viu em sua gaveta de cosméticos. De repente, um caranguejo vermelho avermelhado sai correndo da areia, suas pinças brilhando sob o sol nascente, como se sinalizasse algo escondido. Jéssica se abaixa, colocando a flor de lavanda cuidadosamente sobre o ponto exato onde o terno do homem jazia, e sente uma vibração sutil através da areia, quase como um pulso fraco, quase imperceptível. Ela fecha os olhos, escuta o som distante de um apito de boia no horizonte, e pensa: ele ficou aqui, esperando algo que nunca chegou. O relógio de pulso dela marca 7h04. A maré começa a subir, lambendo suavemente a areia onde a flor repousa, como se o próprio mar quisesse apagar qualquer prova. 6h14 da manhã, a luz cinzenta filtrando pelas janelas altas do Instituto de Medicina Legal de Adelaide corta o ar úmido como uma lâmina. Sobre a bancada de aço inoxidável, o corpo do homem desconhecido repousa sobre um lençol branco já amarelado pelas primeiras gotas de formol que escorreram pelas suas têmporas. O cheiro forte de antisséptico mistura-se ao ligeiro adocicado de pele em decomposição, enquanto o toque frio da lâmina de bisturi desliza sobre a pele pálida, levantando um leve tremor que não vem do cadáver, mas da própria mão do patologista doutor John Barton, cujo pulso bate forte contra a haste do instrumento. Ele observa, sem piscar, a ausência de qualquer marca de identificação, nenhuma cicatriz de vacinação, nenhuma tatuagem,
Apenas uma linha fina de cabelo castanho que ainda se prende à testa, úmida com o suor da noite anterior. O relógio de pulso parado marca 4 horas e 32, horário que não corresponde a nenhum fuso conhecido, e o silêncio da sala é rompido apenas pelo som mecânico do exaustor, que parece suspirar como se quisesse expulsar o segredo que o corpo ainda guarda. 14 horas e 3. O detetive Lionel Leane está sentado à sua mesa de carvalho escuro na sede da polícia de South Australia. A lâmpada de verde água projetando um halo débil sobre o papel amarelecido que acabou de retirar do bolso interno do relógio de bolso encontrado no bolso do casaco do homem. A frase Tamanchud está escrita à mão, tinta preta desbotada, as letras ligeiramente inclinadas como se a mão tivesse tremido ao traçá-las. O cheiro de Charles Grey ainda paira no ar da xícara metade vazia ao seu lado, enquanto o som distante de sirenes de ambulância passa pela rua King William, abafado pelo estrondo de um bonde passando sobre os trilhos. Leane passa o polegar sobre o papel, sentindo a leve textura da fibra, e sente um frio subir pela espinha, não pelo ar-condicionado da sala, mas pela sensação de que aquelas duas palavras são um sussurro de um idioma que ninguém mais fala, um adeus deixado como o último fôlego antes do silêncio. 2 horas e 17, a lâmpada fluorescente do pequeno arquivista da Biblioteca Estadual zumbia acima da mesa de carvalho onde o criptógrafo amateur Alan G. Hart está curvado sobre uma folha de papel milimetrado, tentando alinhar os grupos de letras que o detetive Leane lhe entregou. Vuguababik, Miaoi, Timpanenet, Miabuayak e Santanstai. O cheiro de papel velho e poeira de giz mistura-se ao aroma amargo do café preto que ficou frio na xícara de cerâmica ao seu lado, enquanto o relógio de ponteira analógica marca os segundos com um tic-tac quase imperceptível. Cada tentativa de substituição de cifra gera uma sequência de sons guturais na sua cabeça, como se as letras estivessem rangendo contra o crânio. Uma gota de suor escorre pela têmpora direita, congelando no ar gelado da sala, e ele sente o peso do olhar invisível de alguém que está do outro lado da parede, esperando que ele erre, que a solução continue se escondendo nas sombras do código. 19 horas e 42. O vento do sul traz o cheiro salgado e úmido de algas em decomposição enquanto a maré baixa revela a extensão de areia negra da praia de Somerton. Margaret Doyle, uma costureira de 52 anos que vive na rua Jet, está parada no velho cais de madeira, os pés enfiados em suas botas de couro gastas, observando a figura de um homem de terno cinza claro, gravata preta desfazendo-se levemente ao vento, caminhando lentamente ao longo da linha da água. Ele não carrega bolsa, nem chapéu, apenas um sobretudo leve que parece absorver a umidade do ar, deixando um rastro fino de vapor que se desfaz imediatamente. As ondas batem com um som baixo e constante, como um suspiro, e cada passo do homem deixa uma marca temporária na areia úmida que é logo preenchida pela água da maré. Margaret sente um aperto no peito, não pelo frio, mas pela certeza silenciosa de que aquele homem não pertence àquele horário, àquele lugar, àquele tempo. 10 horas e 5. O céu sobre o cemitério de West Terrace está coberto por uma névoa fina que se agarra às lápides de mármore como um véu cinzento. O corpo do homem desconhecido, agora vestido com um terno emprestado do necrotério, é baixado lentamente na cova número 429, a corda de sisal rangendo sob o peso enquanto os poucos presentes, o detetive Leane, o patologista Burton, o padre Michael O'Donnell e 2 enfermeiras do Hospital Real, permanecem em silêncio, suas respirações visíveis no ar gelado. O som da terra sendo jogada sobre o caixão é seco e metálico. Cada pedaço de terra parece bater contra a tampa como um leve golpe. Uma coroa de flores murchas, comprada à pressa na floricultura da Hungley Street, repousa sobre a terra recém-vezida, seus pétalas rosa desbotadas contrastando com o cinza da pedra. Enquanto o padre termina a oração, um vento súbito atravessa o cemitério, fazendo as folhas secas das árvores de bordo tremular e produzindo um som quase inaudível.
como um sussurro que parece dizer ainda não acabou. A madrugada de 1º de dezembro de 1948 ainda grudava no asfalto de Somerton Beach como um suor frio. O vento do sul trazia o cheiro salgado do mar misturado ao adocicado de eucalipto que escapava dos jardinzinhos à beira da rua. Quando o sargento Jeff Brown se aproximou do corpo, o primeiro toque foi a rigidez do casaco de lã cinza, ainda úmido pela geada noturna, que rangia sob seus luvas de couro gastas. O rosto do homem estava virado para o céu, os olhos abertos, fixos em um ponto invisível além da linha do horizonte, como se tivesse visto algo que o mundo não podia nomear. Cada detalhe, a fivela prateada do cinto, levemente oxidada, a costura desfeita da barra da calça esquerda, o pequeno arranhão na têmpora direita, quase imperceptível, parecia sussurrar uma história que a polícia ainda não sabia ler. Na sala de necropsia do Royal Adelaide Hospital, a lâmpada fluorescente zumbia acima da mesa de aço inoxidável, lançando um tom verdastre sobre a pele pálida do Somerton Man. O patologista, Dr. John Bennett, ajustou seus óculos de aro grosso e, com uma lâmina de bisturi afiada como um gelo, fez a primeira incisão no externo. O som foi um estalo seco, quase como um galho quebrando sob o pé. Quando o peito se abriu, o cheiro de ferro quente saiu em jato, misturado ao odor estranho de algo doce, talvez essência de amêndoas, talvez apenas a imaginação do médico. Cada órgão foi retirado com precisão cirúrgica. O coração, ainda ligeiramente quente, batia um último tremor antes de ser colocado em uma tigela de gelo. O fígado, firme e escuro, revelou pequenas manchas brancas que pareciam estrelas em um céu noturno. Enquanto Bennett anotava cada achado, o relógio de parede marcava 2h17, a hora exata em que o corpo havia sido encontrado, como se o tempo tivesse se preso naquele instante. Entre os pertences encontrados no bolso interno do casaco, havia um pequeno pedaço de papel, dobrado com precisão quase obsessiva. O papel era fino, como de um cigarro de papel de arroz, e tinha sido tingido de um azul pálido, quase transparente à luz. Quando o detetive Leslie Baker o desenrolou com pinças de aço, viu as palavras Tamão Chute impressas em tinta preta, cada letra ligeiramente inclinada, como se tivesse sido escrita à mão esquerda sob tremedeira. O cheiro que emanava daquele papel era de cedro envelhecido, misturado a um traço de âmbar, talvez o resíduo de um perfume caro que o homem tivesse usado em vida. Baker segurou o papel até o rosto, sentiu a fibra áspera contra a pele, e, por um instante, ouviu o rangido distante de um trem nas trilhas próximas à estação de Adelaide, como se o próprio papel estivesse tentando comunicar um código de partida e chegada. A mala marrom encontrada na estação de trem de Adelaide, deixada sob o banco número 3, exalava um odor de mofo antigo e de couro encharcado de chuva. Seu fecho de bronze estava travado, mas a chave, ainda presa ao anel de uma corrente fina, girava com um rangido metálico que parecia um suspiro. Quando o oficial de polícia, Constável Mara Hughes, finalmente conseguiu abrir a tampa, o interior revelou-se como um cenário de filme noir, uma camisa de algodão branco, ainda com as pregas da passagem a passar, um par de sapatos Oxford pretos, polidos até brilhar como espelho, e um pequeno frasco de vidro âmbar contendo um líquido viscoso, dourado como mel, que ao ser agitado liberava um aroma de amêndoas amaras e algo mais metálico, quase sangue seco. Dentro do forro da mala, costurado à mão, havia um pequeno envelope de seda, lacrado com um selo de lacre vermelho que ainda mantinha o relevo de um leão rampante, o brasão de uma família que ninguém conseguia identificar. Cada objeto, ao ser tocado, vibrava levemente, como se ainda guardasse o calor da última pessoa que o havia segurado. Na noite de 15 de dezembro, enquanto a cidade de Adelaide dormia sob um céu coberto de nuvens baixas, o detetive Baker ficou sozinho em seu escritório, a lâmpada de bancada projetando um cone de amarelo fraco sobre a mesa. À sua frente,
O pedaço de papel tamanho chute estava sobre uma folha de papel vegetal, e ao lado, um copo de uísque escocês, ainda com um cubo de gelo derretendo lentamente, liberando gotas que caíam com um som de pérola em uma superfície de madeira. Baker pegou uma luva de algodão, cuidadosamente, e começou a passar a tinta preta do papel com um cotonete embebido em álcool, tentando revelar qualquer marca invisível. Quando o álcool encontrou a fibra, uma sombra sutil se destacou, uma série de pontos e traços, quase imperceptíveis, formando uma sequência de 5 grupos de 5 símbolos cada. O coração de Baker deu um salto. Aquele padrão lembrava um código de cifra de Playfair, usado pelos militares durante a guerra. Enquanto ele anotava os símbolos, o relógio da parede marcou 0 hora exatamente, e, por um instante, a lâmpada piscou, projetando sobre a parede a silhueta de um homem deitado na areia, os olhos fixos no nada, como se o próprio tempo tivesse se dobrado para observar o momento em que o enigma finalmente começava a falar. 6 horas e 12h, Laboratório da Polícia de Adelaide. A lâmpada de aumento verde esverdeada jorra um feixe frio sobre o fragmento de papel encontrado no bolso do homem. O papel é de algodão, 80 GSM, com uma marca d'água quase invisível, um pequeno losango entrelaçado, típico das fábricas de papel de Londres, datado de 1946. A tinta, um sépia gastra, está ligeiramente borrada nas bordas, como se tivesse sido pressionada contra a pele úmida por horas. Detetive Lionel Brown ajusta os óculos de grau, sente o cheiro forte de álcool etílico do limpador de lentes misturado ao aroma residual de café frio da máquina ao fundo. Ele passa a unha sobre a linha de texto persa, Tamam Shud. Cada traço parece vibrar sob a pressão da lupa, revelando uma imperfeição quase microscópica, um ponto de tinta mais escuro, como se alguém tivesse hesitado antes de completar o último traço. 22 horas e 7h, necrotério do Hospital Real de Adelaide. O corpo está sobre a lâmina de aço inox, coberto apenas por um lençol branco de algodão cru. A luz fluorescente sopra um zumbido constante, 60 Hz, que faz a sombra das costas do homem tremer levemente a cada ciclo. John Barton, o patologista, veste um jaleco manchado de forma irregular por resíduos de formalinagem. Ele segura um bisturi de lâmina de aço carbono, cuja borda reflete a luz como um pequeno espetão. O cheiro forte de formaldeído mistura-se com um aroma estranho de sândalo que parece emanar do próprio couro dos sapatos do homem. Um Oxford marrom escuro, bico arredondado, sola de couro grosso, ainda com restos de areia fina presa nas ranhuras. Nos pulsos, nenhuma marca de pulseira, apenas uma leve linha de pressão onde um relógio de pulso teria ficado, agora desaparecido. O detetive Harris anota em um caderno de capa dura, nenhum documento, nenhuma identificação, apenas o papel persa e o cheiro de sândalo. 5 horas e 43 m, Praia de Somerton, maré baixa. A areia está compactada e fria, grânulos de quartzo refletindo a luz pálida do amanhecer como microespelhos. O vento vem do sudoeste a 12 km por hora, trazendo um cheiro salgado misturado ao de algas marinhas em decomposição. O corpo está deitado de barriga para cima, braços levemente afastados, as mãos ainda fechadas em um gesto quase de contenção. Seu terno de lã cinza azulado está amarrotado na altura da cintura. O paletó revela a barra interna de um colete de algodão branco, amassado pelo suor seco. No bolso interno do paletó, um pequeno pedaço de papel dobrado em forma de triângulo, as bordas gastas pelo atrito com o tecido. Nos pés, os Oxford já descritos, com a sola esquerda levemente desgastada pelo atrito da areia, enquanto a direita conserva um pequeno grumo de argila vermelha, possivelmente de um caminho de terra perto da estação ferroviária. A gaivota mais próxima, a uns 6 metros, fica imóvel, cabeça inclinada, como se estivesse à escuta. 14 horas e 19h, Estação Ferroviária de Adelaide.
Plataforma 3. Um funcionário da South Australian Railways, Frank Malloy, encontra uma mala de couro marrom escuro, fechadura de latão com a chave ainda na fechadura, abandonada ao lado do banco de concreto. Dentro, ao abrir a tampa, ele sente o cheiro forte de tabaco Cavendish, a marca Senior Service, embalagem de papel alumínio amassado, 5 cigarrinhos, um deles meio consumido, cinza ainda úmido. Ao lado, um bilhete de ida para Glenelg, datado 30 de novembro de 1948, número 2745, classe terceira, hora de partida 16 horas e 5. Enrolado ao bilhete está um pedaço de papel tipo receita, com a escrita a tinta azul preta, J. 074532. No fundo da mala, um pequeno pente de marfim, 2 lâminas de barbear Gillette ainda em suas embalagens de papel cerado, e um pequeno frasco de vidro âmbar contendo um líquido translúcido, cheirando a essência de lavanda. O detetive Brown, chegando momentos depois, anota em seu caderno: possível identificação fragmentada, ponto de partida para rastrear o último trajeto, 21 horas e 4h, sala de criptografia da Divisão de Inteligência Militar, subsolo do prédio do governo em Victoria Square. A mesa de carvalho escuro está coberta por folhas de papel timbrado, uma lupa de 10 multiplicação e uma cópia do livro The Rubaiyat of Omar Khayyam, edição de 1913, capa de couro bordado em dourado, página 87 aberta exatamente no verso onde se lê a frase Tamam Shud. O agente de criptografia, Major Evelyn Hart, ajusta os óculos de armação fina, seu rosto iluminado pela lâmpada de verde pálido que projeta sombras duras sobre as linhas de código que ela anotou à mão, números de página, número de linha, número de palavra. Ela traz o dedo à linha 2, palavra 14, e lê em voz baixa, e... O som da sua voz ecoa no concreto úmido, misturando-se ao zumbido distante do gerador de energia. Do lado, o detetive Brown observa, a mandíbula apertada, enquanto a mão de Harry treme levemente sobre o caderno, anotando. Código indica página 87, linha 2, palavra 14, e... A frase completa talvez seja a chave para uma mensagem maior. O relógio de pulso de Brown marca 21 horas e 7. O tac-tac parece cada segundo um martelo batendo numa porta fechada. O relógio da morgue marca 2 horas e 17 quando o ar-condicionado falha e um vento úmido, carregado de sal e algas mortas, se infiltra pelas frestas da porta de aço. John Lance, com um jaleco ainda manchado de formol, desliza os dedos luvados sobre o peito do Somerton Man. A pele está pálida como mármore velho, mas na região external há uma linha fina, quase imperceptível, de coloração avermelhada. Não é contusão, é algo que parece ter sido queimado por trás. Como se um objeto metálico tivesse sido pressionado contra o coração enquanto o corpo ainda estava quente. Ele inclina a cabeça, aproxima o nariz da cavidade torácica e inspira. Além do típico cheiro de formaldeído, há um traço sutil de óleo de rícino e um adocicado que lembra amêndoas amargas. Um sussurro quase inaudível vibra nas placas de metal da bancada, o som da própria respiração do homem, preso no vácuo do formol, como se ainda tentasse expulsar o ar dos pulmões. Lance anota no caderno, marca térmica, 2 horas e 14, possivelmente fonte de calor externa, não cadavérica. A lâmpada fluorescente sopra, piscando 3 vezes antes de se estabilizar, lançando um tom esverdeado sobre a face sem nome. Praia de Somerton, 5 horas e 43. A névoa ainda se agarra à areia como um pano úmido, e o som das ondas quebrando é abafado, como se o oceano estivesse respirando através de um pano grosso. Kate Harper, repórter do Adelaide Gazette, deixa seu chapéu de feltro cair na areia úmida e se agacha perto de uma depressão onde a maré deixou para trás um velho mala de couro marrom, as fechaduras enferrujadas, uma das travas aberta por força. Dentro, além de roupas de lã gastos,
Há um pequeno pacote embrulhado em papel de seda amarelado, o mesmo tipo que se encontra nas embalagens de cigarros da época. Ao desenrolar, revela-se um pedaço de papel com a frase "Tamam Shud" escrita a tinta preta, a caligrafia desigual, como se a mão tivesse tremer ao traçar cada letra. O cheiro de sal se mistura ao odor de mofo e à leve nota de betume que parece emanar do interior da mala. Uma gaivota distante grita, seu eco voltando como um sussurro invertido, e Kate sente o frio subir pelas pernas, não só do vento, mas da sensação de estar sendo observada por algo que não tem rosto. Delegacia de Adelaide, sala de arquivos, 14h09. O ventilador de teto gira rangente, empurrando poeira que danifica os feixes de luz que entram pelas janelas altas. Inspetor Thomas Bray, gravata afrouxada, óculos embaçados pelo suor, espalha sobre a mesa de carvalho um conjunto de fotos. O corpo na praia, a mala aberta, o papel com a frase "Tamam Shud". Ele aperta o lápis contra a ponta dos dedos, deixando marcas de grafite queimado, e começa a sobrepor camadas de papel vegetal, tentando descobrir se a escrita é uma cifra, um trecho de poema, ou simplesmente uma sequência aleatória. Enquanto trabalha, o relógio de Penson na parede marca o tempo com um tic-tac que parece acelerar a cada olhar que ele lança ao papel. Um cheiro forte de tabaco-pipe mistura-se com o aroma metálico da tinta ainda úmida, e uma gota de suor escorre pela têmpora direita, cai sobre o manuscrito e borra ligeiramente o último traço do D. Nesse instante, a lâmpada acima da mesa falha e, no escuro parcial, Bray jura ter visto a sombra da frase se mover, como se as letras tivessem se rearranjado para formar algo diferente, algo que ele não consegue decifrar antes da luz voltar, deixando-o com a sensação de ter sido observado por uma inteligência que usa a própria tinta como meio. Foram, tarde de 16h32, o sol baixa sobre os pântanos de Sanfire, lançando longas sombras que se estendem como dedos ossudos sobre a água salobra. Nari, uma anciã da tribo Kaorna, senta-se sobre um tronco de eucalipto caído, suas mãos enrugadas segurando um cajado de madeira escura, o cheiro de terra úmida e fumaça de fogueira distante pairando no ar. Ela fala baixo, em inglês com sotaque indígena, contando a história do homem sem nome que, segundo os antigos, chegou à costa em uma noite sem lua, trazendo consigo um silêncio que engole o canto dos pássaros. Enquanto fala, Nari puxa de dentro de sua manta um pequeno objeto envolto em folha de eucalipto seco, um dente de baleia, polido pelo tempo, ainda quente do toque da pele dela. Ela coloca o dente na palha da mão esquerda e fecha os dedos, e o ar ao redor parece ficar mais denso, como se a própria umidade do pântano estivesse segurando a respiração. Quando ela abre a mão, o dente está coberto por uma fina camada de sal que brilha sob a luz do sol moribundo, e ela sussurra, ele não leva nome porque o nome já foi levado pelo mar. O vento sopra, carregando o som distante de um digeridor que ninguém está tocando. Laboratório da Universidade de Adelaide, 21h58. As luzes de bancada são brancas e duras, projetando sombras duras sobre as bancadas de aço inoxidável onde o doutor Elaine Mertz, micróloga forense, trabalha sob uma exaustão que zumbi como um inseto gigante. Ela acabou de retirar do forro interno do paletó do Somerton Man um pequeno tubo de vidro selado, enrolado em fio de cobre, que havia sido escondido numa costura reforçada near the left lapel. Ao segurá-lo à luz, vê dentro um filamento de material transparente, enrolado em espiral, que reflete a luz como um fio de DNA sob microscópio. Ela coloca o tubo sobre a bancada de gelo seco. Ao abrir a selagem, um vapor quase invisível escapa, carregando o cheiro seco de papel antigo e um traço de ozônio, como se algo tivesse sido selado sob vácuo por décadas. Quando ela coloca uma gota de reagente de iodeto de potássio na superfície do vidro, o líquido dentro começa a pulsar levemente, formando padrões fractais que lembram constelações estranhas.
Elaine anota em seu caderno: microfio de nitrato de celulose, codificado em base 3, contém 217 caracteres, aparentemente coordenadas geodésicas e uma sequência de números primos. Enquanto ela aumenta o foco do microscópio, o padrão se altera, parecendo se mover em direção ao centro da lâmina, como se estivesse respondendo ao calor da lâmpada acima. A sala fica silenciosa, exceto pelo zumbido da exaustão e o próprio som de seu coração batendo em suas orelhas, enquanto ela percebe que aquela mensagem não era para ser lida por mãos humanas naquele momento, estava esperando, paciente, para ser ativada. Adelaide, 12 de dezembro de 1948, 3 horas e 17. A névoa do porto ainda se agarra às pedras da praia de Somerton, transformando cada grão de areia em um espelho úmido que reflete a lua minguante. O constabelo James Hawke, luvas de couro gastas, ajoelha-se ao lado do corpo sem nome, seu respirador ofegante demais para o frio que corta o ar como lâmina. O cheiro de sal marinho mistura-se ao doce adocicado do proibido, um sachê de tambaúba ainda intacto no bolso interno do paletó, cujas fibras são agora um véu de poeira dourada que escorre pelos seus dedos. Ele pressiona a testa contra o ombro gelado do homem. Sente a rigidez que não é de morte recente, mas de algo que esperou, paciente, nas sombras das dunas. Um sussurro quase inaudível vem do vento, tamanchudo. As palavras parecem ser arrancadas da própria garganta da noite, ecoando nas conchas vazias espalhadas ao redor, como se a areia própria estivesse tentando engolir o segredo antes que ele fosse revelado. Adelaide, 13 de dezembro de 1948, 14 horas e 2. Dentro da sala de necropsia do Royal Adelaide Hospital, a luz fluorescente zumbi parece pulsar ao ritmo do coração acelerado do doutor John Cleland, o patologista-chefe. Seus óculos de armação escuro escorregam pelo suor que escorre pelas têmporas enquanto ele desliza a lâmina de aço inox sobre o externo do Somerton Man, revelando o interior como se fosse um livro fechado há décadas. O cheiro de formol é forte, mas sob ele lateja um odor quase metálico, como o sangue seco que nunca secou totalmente. Cleland anotara à mão, em um caderno de capa preta, as palavras "não há marcas de violência" enquanto seu olhar cai sobre um pequeno ponto vermelho no pescoço da vítima. Uma picada de inseto, quase imperceptível, que parece pulsar ainda, como se algum veneno ainda estivesse se espalhando pelas veias. Do lado de fora, o som distante de um bonde rangendo nas trilhas de King William Street parece um tambor funerário, marcando cada segundo que se arrasta como um melado frio. Adelaide, 15 de dezembro de 1948, 9 horas e 45. Na delegacia de polícia da cidade velha, o sargento Frank Wilkins aperta o punho contra a borda de sua mesa de madeira enferrujada, os nós dos dedos branqueando sob a pressão. Diante dele, sobre um pano de linho amarelecido, está o pequeno pedaço de papel encontrado no bolso do morto, Tamanchud. Cada letra está impressa com uma tipografia artesanal, as bordas desgastadas como se tivesse sido dobrada e desdobrada inúmeras vezes. Wilkins leva o papel ao nariz, inspirando o cheiro de papel velho e de um perfume feminino quase apagado, talvez água de rosas, que ainda persiste nas fibras. Ao fundo, o rangido de uma porta de ferro se abre e entra a jovem oficial de registros, Evelyn Marsh, com um envelope lacrado contendo uma fotografia de uma mulher desconhecida, sorriso tímido, olhos que parecem conhecer o segredo que o papel guarda. Ela coloca o envelope sobre a mesa, e o silêncio se torna palpável, como se o ar estivesse esperando que alguém finalmente pronunciasse o nome que nunca foi dito. Adelaide, 18 de dezembro de 1948, 21 horas e 13. O farol de Glenelg lança seu feixe amarelo sobre a água calma, criando longas trilhas de luz que parecem dedos mortos procurando agarrar algo nas profundidades. No apartamento alugado na rua Hindley, o jornalista de investigação, Thomas "Tommy" Reeves,
Está curvado sobre uma mesa de carvalho, a lâmpada de tungstênio tremulando enquanto ele folheia um caderno de anotações manchado de tinta e sangue seco, seu próprio, de um corte acidental ao abrir uma envelope de lacre vermelho. Ele lê em voz alta, quase um sussurro, as linhas criptográficas que copiou do verso do papel Tamanchud, Vugoabab, Miaoi, Timpanenet, Miabuayak e Santanstai. Cada conjunto de letras parece um código que respira, vibrando na parede de tijolos expostos, fazendo a pintura descascar como se a própria parede estivesse tentando decifrá-lo. O relógio de ponteira marcando 21h15 bate 3 vezes, cada soada como um golpe de martelo em um caixão fechado, e a temperatura da sala cai vários graus, como se uma presença invisível tivesse passado pelo corredor, deixando um rastro de ar gelado que faz os pelos dos braços de Tommy se eriçarem. Adelaide, 20 de dezembro de 1948, 4 horas. A praia de Somerton está novamente sob a vigília da névoa, mas desta vez o mar parece respirar com um ronco baixo, como se o próprio oceano estivesse sussurrando o nome que ninguém conseguiu pronunciar. Duas figuras aparecem na sombra das dunas. O constabelo Hawk, agora com o paletó aberto, revelando a camisa de linho amarelada manchada de sal, e o doutor Cleland, seu jaleco ainda manchado de formol, segurando frascos de vidro contendo amostras de tecido do cadáver. Eles se ajoelhados lado a lado sobre a mesma areia onde o corpo foi encontrado, e cada um coloca um objeto sobre o solo. Hawk, o pequeno pedaço de papel Tamanchud, Cleland, um tubo de ensaio contendo uma gota de líquido escuro que brilha sob a luz da lua, o sangue que ainda não coagulou completamente. Quando a névoa se aperta, um sussurro se espalha pelas dunas, não mais apenas palavras, mas uma respiração profunda e úmida que parece sair da própria terra, como se o areia estivesse prestes a liberar o que há décadas enterrou. O relógio de pulso de Hawk marca 4h07, e nesse exato segundo, uma onda forte atinge a barra de pedra, despedaçando-se em espuma que, por um instante, forma a silhueta vaga de um rosto antes de se dissolver no ar salgado. Adelaide, 2 de dezembro de 1948, 2h13 da manhã. A lâmpada de latão sobre a mesa de inspeção da divisão de polícia lança um cone amarelo que tremoricamente dança sobre o papelzinho encontrado no bolso interno das calças do homem de Somerton. Detetive Lionel Leane ajusta os óculos de armação fina, sente o peso do metal contra a ponte do nariz enquanto a lupa revela, em traços quase apagados, a frase persa Tamanchud, terminado. O cheiro de tinta seca mistura-se ao aroma úmido de algas que ainda lhe gruda as roupas, um cheiro que parece vir do mar mesmo estando a quilômetros de distância. Cada traço da escrita parece pulsar, como se o próprio ink estivesse respirando, e Leane sente um frio subir pela espinha, não pelo ar-condicionado do escritório, mas pela certeza de que aquele fragmento não era apenas um pedido de ajuda, mas um aviso deixado por alguém que sabia que seria encontrado. Mesmo depois que o relógio da torre da prefeitura marcou 3h47 da manhã, a sala de análise criptográfica da Universidade de Adelaide ainda zumbiva com o baixo ruído de um ventilador antigo. Professor John Barton Cleland, de jaleco branco manchado de tinta, encosta a testa contra o vidro frio da janela enquanto tenta alinhar as letras do código Roani com as páginas do Rubaiyat de Omar Khayyam que estão abertas em sua bancada. Cada tentativa de correspondência gera um som seco de lápis quebrando contra o papel, e o cheiro de grafite mistura-se ao adocicado do chá que esfriou em sua xícara de porcelana. Cleland sente o peso do silêncio ao redor, como se as próprias paredes estivessem segurando a respiração, esperando que o código finalmente se rendeu, mas as letras permanecem teimosas, recusando-se a revelar o segredo que o homem de Somerton levou consigo para a morte. Na madrugada de 4 de dezembro, às 4h52 da manhã, detetives Leane e Harry chegaram à casa de enfermeira Joana Alves na rua Hindley, número 27.
O portão de ferro rangiu sob o vento leste, trazendo consigo o cheiro salgado do mar distante, misturado ao aroma forte de lavanda que emanava do jardim frontal. Dentro, o corredor estava iluminado por uma única lâmpada de tungstênio que projetava sombras longas e trêmulas nas paredes de papel de João. Joana, de robe de algodão cinza, estava sentada em uma cadeira de balanço, os joelhos apertados ao peito, os olhos arregalados enquanto contava, em voz baixa, ter visto um homem de terno cinza parado sob o poste de lâmpada da praia às 22h15 da noite anterior, seu rosto oculto pela aba do chapéu, os pés enfiados na areia úmida. Enquanto ela falava, o relógio de parede marcava o tempo em tiques metálicos, e Leane sentiu um frio subir pelos tornozelos, não do chão de madeira gelada, mas da percepção de que aquele homem tinha sido visto, e talvez ainda estivesse observando, no necrotério do Hospital Real de Adelaide, às 6h18 da manhã, o patologista Dr. John Barton Cleland, ainda de jaleco, agora com o colarinho aberto e as mangas arregaçadas, desliza a lâmina de aço inoxidável sobre o tórax do homem de Somerton. A pele, ainda fria como a noite que o trouxe à praia, oferece pouca resistência, o som é um sussurro úmido, quase como a maré se retirando da areia. Ao abrir a cavidade torácica, o cheiro de formol se mistura ao odor forte de iodo e ao leve traço de algas marinhas que ainda aderiam aos pulmões, gerando uma combinação nauseante que faz Clella engolir em seco. Ele nota, com a ponta dos dedos, que os ouvidos do cadáver são incomumente alongados, quase pontiagudos, como se tivessem sido moldados para captar sons além da faixa humana. Cada detalhe, a falta de qualquer marca de identificação, a ausência de ferimentos externos, a presença de um pequeno frasco de pílulas não identificadas no bolso interno do sobretudo, aumenta a sensação de que o corpo não era apenas um cadáver, mas um objeto cuidadosamente preparado para guardar um segredo que recusava ser revelado. Semanas depois, o arquivo foi fechado e a polícia declarou o caso insolúvel. Na praia de Somerton, ao primeiro clarão do dia 12 de dezembro, às 5h04 da manhã, um caminhante solitário, um estudante de filosofia da universidade, chamado Elias Moreno, anda descalço na linha onde a maré encontrou areia firme. O vento soprou leve, carregando o gosto metálico do sal e o sussurro distante de gaivotas. Quando seus pés encontraram uma pequena depressão na areia, ele se agachou e viu, meio enterrado, o refilado de um chapéu de feltro cinza, ligeiramente deformado pela umidade. Ao tocar o tecido, ele percebeu uma costura fina, quase invisível, que parecia ter sido reforçada com fio de cobre. Um arrepio percorreu sua espinha, não pelo ar frio da madrugada, mas pela sensação de que, ali, na mesma areia que outrora recebeu o corpo anônimo, algo ainda estava presente, uma presença que não se mostrava, mas que se fazia sentir a cada passo, como se o próprio terreno guardasse o último suspiro do homem que jamais foi nomeado. Adelaide, 1º de dezembro de 1948, 6h13. A névoa cinzenta se agarra aos trilhos da estação de Adelaide como um pano úmido, sufocando o farfalhar distante dos trilhos. O vento do sul traz o cheiro metálico do carvão queimado nas forjas da cidade, misturado ao úmido terroso do solo recentemente revolvido. Um jovem porteiro, Jack McGregor, de 22 anos, ajusta o boné enquanto varre a plataforma, seu fôlego formando pequenas nuvens que se dissipam no ar frio. Seus olhos cansados capturam um detalhe fora do lugar: um homem deitado de costas próximo ao banco de concreto, terninho cinza impecável, gravata ainda presa, sapatos polidos refletindo a luz pálida do lâmpada. Não há sinais de luta, nenhuma poça de sangue, apenas a rigidez cadavérica que já começou a fixar os membros em uma pose estranhamente serena. No bolso interno do paletó, um pedaço de papel rasgado, com as palavras Tamon Shud escritas a tinta preta, quase ilegíveis sob a umidade.
O relógio de pulso do porteiro marca 6h17 quando ele finalmente se afasta, deixando o corpo sob a gaze da névoa, enquanto o primeiro trem da manhã rugir ao longe, anunciando o início de um dia que ainda não sabe que será marcado por um enigma que desafiará a lógica. Adelaide, 2 de dezembro de 1948, 14h02. Dentro da sala de necropsia do Hospital Real, o aroma forte de formaldeído se mistura ao cheiro metálico do sangue seco ainda aderente às lâminas de aço. John Cleland, 52 anos, cabelos grisalhos puxados para trás em uma raça precária, ajusta suas óculos de armação grossa enquanto a luz fluorescente zumbia acima da mesa de aço inox projeta sombras duras sobre o corpo do homem desconhecido. Seus dedos, revestidos de laticina de látex, deslizam pela pele fria do tórax, sentindo a rigidez cadavérica que ainda mantém o braço esquerdo ligeiramente flexionado, como se estivesse prestes a erguer algo. Ele abre cuidadosamente o bolso interno do paletó e extrai o fragmento de papel, já parcialmente desfazendo-se pelas fibras do tecido. Sob a lupa de aumento, as letras Tamão Shud sobressaem, cada traço impregnado de uma tinta preta que parece ter sido aplicada com uma caneta tinteiro de ponta fina. Cleland anota em seu caderno de couro gastado, 2 de dezembro de 1948, 14h07, palavra persa que significa terminado ou acabado. Enquanto escreve, o relógio de ponteira da sala marca 14h09, e um leve rangido vem do armário de metálico ao fundo, como se alguma coisa se movesse nas sombras além da luz. Adelaide, 15 de janeiro de 1949, 0h18. O cemitério de West Terrace está envolto em um silêncio quase palpável, interrompido apenas pelo farfalhar distante de corujas nos pinheiros centenários. A lua cheia, baixa no horizonte, lança um feixe prateado que atravessa as lápides de mármore, desenhando sombras alongadas que parecem se mover quando ninguém as olha. Margaret Alley, 27 anos, repórter do Adelaide Chronicle, aperta o casaco de lã contra o vento gelado que sopra do sul, trazendo o cheiro úmido da terra recém-cavada e o leve adocicado das flores de crisântemo deixadas em algumas tumbas. Ela segura uma lanterna de metal cujo feixe tremulante revela o nome gravado em uma lápide simples, Anon Man, Found 1/10/1948. Ao se aproximar, sente uma vibração sutil nas solas de seus sapatos, como se o solo sussurrasse sob seus pés. Ao colocar a mão sobre a pedra fria, um arrepio percorre sua espinha, e a luz da lanterna parece piscar, projetando por um instante a silhueta de um homem de pé ao lado da lápide, terninho imaculado, antes de se dissipar na névoa que se levanta do chão. Seu gravador de fita captura um ruído baixo, quase inaudível, como um suspiro tomado de longe. Margaret anota em seu caderno, 0h23, sensação de presença, não explicável. O relógio de pulso marca 0h27 quando ela decide recuar, os passos ecoando suavemente entre as lápides, enquanto a lua continua a observar, indiferente. Biblioteca Estadual da Austrália do Sul, 22 de março de 1949, 10h45. O aroma de papel envelhecido e madeira de carvalho polido preenche o ar da sala de manuscritos raros, onde prateleiras de carvalho escuro sustentam volumes encadernados em couro gasto, suas douras títulos quase apagadas pelo tempo. Arthur Simons, historiográfico de 48 anos, com óculos de aro fino e um suéter de lã cinza ajustado ao corpo, desliza os dedos sobre o lombo de uma edição de 1850 do Rubaiyat de Omar Khayyam, a tradução de Edward Fitzgerald. Ao abrir o livro na página 73, descobre uma fissura sutil na margem interna, quase invisível à luz natural. Sob a lâmpada de bancada de luz verde amarelada, revela-se um conjunto de micropontos tinta preta, dispostos em um padrão que lembra cifragem, grupos de 5 pontos separados por pequenos espaços. Simons reconhece imediatamente o esquema,
um código de 5 letras, baseado no alfabeto Polybius, usado esporadicamente por espionagem na Segunda Guerra Mundial. Ele transcreve meticulosamente os grupos em seu caderno de pauta, 1425132231. Enquanto trabalha, o relógio de parede marca 10 horas e 52, e um leve rangido vem do corredor, como se alguma estante tivesse se movido levemente, empurrando um volume para fora do lugar. O ar parece ficar mais denso, e ele sente um frio subir pela nuca, como se alguém estivesse observando pelas frestas entre os livros. Ele fecha o rubaiá com um gesto cuidadoso, o som da capa batendo contra a prateleira ecoando como um golpe abafado no silêncio da sala. Adelaide, 11 de novembro de 2024, 3 horas e 14. O vento da costa sul traz consigo o salitre do oceano distante, misturado ao odor terroso do solo ainda úmido da última chuva. O cemitério de West Terrace, agora cercado por um muro de tijolos baixos e iluminado por lâmpadas de LED que piscam intermitentemente, repousa sob um céu nublado onde a lua aparece apenas como um fantasma pálido. Você, um investigador independente de 32 anos, com jaqueta de couro gastada e botas de combate que ainda rangem levemente a cada passo, avança lentamente entre as lápides, a lanterna de LED na mão emitindo um feixe frio e azulado. Você para diante da lápide que ainda conserva a inscrição desgastada, Unknown Man, Found in Deck 1948. O metal da lápide está frio ao toque, e ao pressionar a palma contra a pedra, sente-se uma vibração quase imperceptível, como se o próprio solo pulsasse em sincronia com seu próprio coração. De repente, a lanterna tremula, e por um fractiono de segundo o feixe corta a névoa baixa, revelando a silhueta de um homem de pé bem à sua direita, terninho impecável, gravata presa, olhos vazios fixos em você. Seu respiração trava, o cheiro de formaldehído parece subir do chão, misturado ao sal do mar. Você engole em seco, tentando racionalizar, mas o som de um sussurro distante, quase como a leitura de uma frase em persa, chega aos seus ouvidos. Tamon Shud. Quando você pisca, a figura desapareceu, deixando apenas o eco do seu próprio passo e o leve rangido da lápide ao ser empurrada levemente por uma força invisível. Seu gravador de voz captura o suspiro. O tempo marca 3 horas e 21. E você sente que a noite ainda guarda segredos que não querem ser revelados. Texto não encontrado. 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 O relógio da parede marca 4 horas e 17 quando o servo do necrotério, Alfie Matthews, desliza a porta de aço do compartimento frio com um rangido metálico que ecoa como um suspiro na lâmpada fluorescente que tremula. O corpo do homem desconhecido repousa sobre a lâmina de aço inoxidável, coberto apenas por um lençol branco que já está amareladinho nas bordas, impregnado do cheiro metálico do formol misturado ao odor úmido de algas que ainda parece grudar nos cabelos ainda úmidos da maré da noite anterior. Alfie passa a luva de látex sobre o rosto da vítima e sente a pele gelada, como se estivesse tocando o mármore de um túmulo esquecido há séculos. Um leve tremor percorre seu antebraço quando a mão passa perto do bolso interno do paletó. Um pequeno arranhão de tecido revela a costura desgastada, fios soltos que parecem sussurrar algo incompreensível. Ele respira fundo, o ar carregado de um adocicado enjoativo que lembra o incenso de um templo distante, e sente, por um instante, que os olhos vazios do morto o seguem. Embora as pálpebras estejam bem fechadas, no mesmo compartimento, a enfermeira-chefe, Sister Margaret O'Leary, retira cuidadosamente o pequeno pedaço de papel encontrado dentro do bolso interno do paletó, dobrado como um origami de desesperança. O papel é fino, quase translúcido, com as bordas desgastadas pelo sal e pela areia, e contém a frase persa Tamon Shud escrita a tinta preta que ainda brilha levemente sob a luz da lâmpada, como se a própria tinta estivesse viva. Enquanto Margaret segura o fragmento entre o polegar e o indicador, sente uma vibração sutil,
quase imperceptível, percorrer a ponta dos dedos, como se o papel pulsasse ao ritmo de um coração distante. Ela leva o papel ao nariz e inala o cheiro seco de papel antigo misturado a um toque de âmbar, lembrando os incensos que queimavam nos bazares de Istambul nos anos 30. De repente, a lâmpada sopra um súbito piscar, e a sombra projetada na parede parece formar, por uma fração de segundo, os traços de um rosto masculino com olhos profundamente cavados, antes de voltar ao comum. Margaret engole em seco, a garganta apertada por um medo que não consegue nomear, e guarda o papel dentro de um envelope de craft, selando-o com um timbre de cera vermelha que escorre como sangue frio. Às 2h03 da madrugada, o criptógrafo amador, Leslie Leys Pembroke, está curvado sobre a mesa de carvalho da sala de arquivos da polícia de Adelaide. Uma lâmpada de bancada com luz amarelada projetando um halo fraco sobre as páginas do Rubaiyat de Omar Khayyam aberto à página onde o verso Tamun Shud aparece. Leys passa a ponta de um lápis de grafite sobre as linhas cifradas que encontrou na margem interna do livro, uma sequência de letras aparentemente aleatória, Vugoababik, e sente a ponta do lápis tremer, como se fosse atraída por um campo invisível. O ambiente fica carregado de um zumbido baixo, quase subaudível, que parece vir das próprias paredes de tijolo, enquanto o cheiro de papel envelhecido se mistura ao de óleo de linhaça usado na encadernação, criando um aroma alienígeno que lhe provoca uma náusea sutil. Quando ele levanta os olhos, o reflexo da lâmpada no vidro da janela revela, por um instante, a silhueta de um homem de terno parado do lado de fora, imóvel, com o colarinho levantado contra uma brisa que não existe na sala. Pisca, e a figura desaparece, deixando apenas o reflexo da própria lâmpada tremendo como se fosse tocada por uma mão invisível. Leys anota o código em um caderno de couro, e a tinta da caneta espreme-se fora do bico, formando uma pequena mancha que se espelha exatamente na forma do símbolo persa que escreveu anteriormente. A noite de 14 de dezembro de 1948 está ainda mais gélida quando o necrotério fecha suas portas e o único som que permanece é o zumbido constante do sistema de refrigeração, um rosnado baixo que parece respirar junto com as paredes. O guarda noturno, Tommy Harris, faz sua ronda habituais, passando diante da geladeira onde o corpo do desconhecido permanece. Ao alcançar a porta de aço, sente o metal gelado vibrar levemente sob a palma da mão, como se algo dentro estivesse batendo contra o interior em um ritmo irregular, 3 batidas curtas, uma pausa, então 2 batidas longas. Tommy aproxima o ouvido da fenda e escuta um sussurro quase inaudível, uma frase em inglês arcaico que parece vir de longe, e "You cannot stay". O ar ao redor da geladeira fica mais denso, e ele sente um frio que penetra os ossos, não apenas da temperatura do aparelho, mas de uma presença que parece sugar o calor do próprio corpo. Quando ele ilumina a fechadura com sua lanterna de feixe estreito, a luz revela gotículas de condensação formando padrões estranhos na superfície do aço, linhas que se entrelaçam como veias ou como os traços de um código. Ele retira a luva e passa o dedo por uma dessas linhas. A pele fica instantaneamente formigante, e uma visão fugaz lhe mostra o rosto do homem morto, os olhos agora abertos, fixos nele, com um sorriso sem labra. Tom engole em seco. Seu coração bate forte o suficiente para ecoar nos corredores vazios, e ele dá um passo para trás, a lanterna tremendo em sua mão. Nas primeiras horas do dia 15 de dezembro, o jornalista investigativo, Evelyn Hart, chega ao cais de Somerton Beach com uma câmera de formato grande e um caderno de anotações à prova d'água. O vento sopra forte do oceano, trazendo consigo o cheiro salgado e o lúgubre gemido das ondas que se chocam contra as pedras cobertas de musgo. Enquanto ela caminha pela areia ainda úmida da maré baixa, seus afundam a cada passo, como se a própria terra estivesse tentando puxá-la para baixo. Em um ponto a cerca de 15 metros do local onde o corpo foi encontrado, ela nota um pequeno objeto brilhante meio enterrado, um talismã de prata em forma de olho.
com uma fissura fina que atravessa o íris, refletindo a luz do nascer do sol em um fulgor quase sobrenatural. Ao pegá-lo, sente uma vibração percorrer seu braço, como se o talismã pulsasse com um ritmo cardíaco lento. De repente, o vento cessar por um instante absoluto, e o som das ondas se transforma em um silêncio tão denso que parece que o tempo engolia a cada segundo. Nesse silêncio, ela ouve, claramente, uma voz feminina sussurrando em tom de advertência: não procure além da areia. Evelyn levanta os olhos e vê, a poucos metros à sua frente, uma figura encapuzada de um casaco escuro, cujo rosto está oculto pela sombra da gola, segurando um objeto que brilha como um talismã em sua mão. Quando ela pisca, a figura desaparece, deixando apenas a areia levemente perturbada e o talismã ainda quente em sua palma. Ela aperta o punho, sentindo o frio do metal misturar-se ao suor da testa, e sabe, com uma certeza gelada, que o terror que começou naquele corpo desconhecido agora a segue, passando por cada grano de areia, cada respiração do mar. Às 2h17 da madrugada, a lâmpada de ferro da sala de microfilmes da Biblioteca Estadual de Adelaide projeta um cone amarelo sobre a bancada de madeira escura. Laura Mendes ajusta os óculos, sente o peso da armação pressionando as têmporas enquanto o rolamento da microfilmagem gira em um ritmo metálico, quase como um relógio de pulso preso em marcha lenta. O cheiro de papel envelhecido mistura-se ao odor leve de ozônio produzido pelo exaustor que luta contra o calor abafado da noite. Cada quadro que passa revela, em tinta desbotada, o laudo necroscópico, corpo do sexo masculino, idade aparente entre 40 e 45 anos, altura 1,78 metros, musculatura atlética, sem sinais de violência externa. Ela desliza o dedo sobre a impressão, percebe a textura áspera da tinta que ainda conserva um resíduo de gordura dos dedos do patologista, Dr. John V., cuja assinatura está rubricada em canto inferior direito, quase apagada pelo tempo. Um suspiro sai de seus lábios, não de alívio, mas de reconhecimento. Aquele homem não foi apenas encontrado, foi catalogado, como se sua existência fosse apenas um item a ser arquivado. Na morgue do Hospital Real de Adelaide, às 4h52, o ar é denso com o cheiro agressivo de formaldeído que se prende às fibras da jaqueta de Laura, fazendo seus olhos lacrimejarem levemente. A mesa de aço inoxidável, ainda úmida do último procedimento, reflete a luz fria das lâmpadas fluorescentes acima, produzindo um brilho azulado que faz sombras duras nos cantos. Ela se aproxima do corpo coberto por um lençol branco de algodão grosso. Ao puxar a borda, sente a resistência do tecido, depois a firmeza fria da pele sob o pano, não a rigidez da morte recente, mas uma dureza quase cerâmica, como se o corpo tivesse sido deixado em uma câmara de gelo por muito tempo. Seus dedos encontram o laço da gravata ainda presa ao colarinho da camisa, um nó apertado que parece ter sido ajustado minutos antes de algo inesperado acontecer. No bolso interno do paletó, um pedaço de papel rasgado, suas bordas desgastadas pela umidade, carrega as palavras Tamanchut em tinta preta que ainda brilha levemente sob a luz, como se tivesse sido escrita recentemente apesar do tempo. Ao primeiro clarão do sol às 6h03, Laura chega à praia de Somerton, o areal ainda úmido da maré alta da noite anterior. Cada passo afunda ligeiramente na areia fina, que escorre entre os dedos dos seus pés descalços, deixando uma sensação de frio subindo pelas canelas. O vento carregado de sal gela o rosto, trazendo consigo o distante gemido de uma boia balançando ao longe, um som metálico que se mistura ao rangido tranquilo das conchas quebradas sob seu peso. Ela se agacha onde o relato original indica que o corpo foi encontrado, marcando o ponto com um galho seco. A água avança e recua em pulsos lentos, lambendo a faixa de areia onde a sombra do homem teria se projetado às 6h30 daquela manhã de dezembro. De repente, uma faixa de areia mais escura, quase como uma mancha de óleo, aparece à sua frente,
não pegajosa, mas com uma textura mais densa, como se algo tivesse sido recentemente arrastado para trás e depois puxado para o mar, deixando um rastro sutil que desaparece assim que a próxima onda cobre. Às 19h44, nas catacumbas de pedra sob a prefeitura de Adelaide, Laura aperta o coldre da lanterna de mão contra a parede úmida, sentindo o gotejar constante de água condensada que escorre pelos cantos, produzindo um som quase rítmico, como um relógio de água antigo. O ar aqui é mais denso, impregnado de terra úmida e um leve cheiro de enxofre que irrita a garganta. Ela segue o traçado das linhas do cifrado, anotadas em seu caderno, até chegar a uma porta de ferro enferrujada, embutida na alvenaria, com uma fechadura de pino que parece não ter sido movida há décadas. Ao girar a chave que encontrou costurada na bainha do casaco do homem, a fechadura cede com um rangido metálico agudo, liberando um sopro de ar parado que traz consigo o cheiro de papel envelhecido e um traço de perfume doce, quase como água de rosas. Dentro, uma pequena caixa de madeira de nogueira repousa sobre um pedestal de pedra, sua superfície marcada por arrancos finos, como se algo tivesse sido repetidamente esfregado contra ela. Com as pontas dos dedos trêmulos, Laura levanta a tampa da caixa. A dobradiça emite um som seco, quase como um osso sendo dobrado. Dentro, repousa um frasco de vidro âmbar, seu conteúdo um líquido viscoso que captura a luz da lanterna e a reflete em tons de mel escarroso. Ao lado dele, uma fotografia em preto e branco, ligeiramente curvada pela umidade, mostra o Somerton Man sorrindo de forma leve, os olhos focados em algum ponto além da lente, uma expressão de quase satisfeitamento, como se soubesse que seria encontrado. Ao aproximar o rosto do frasco, sente o ar dentro dele vibrar levemente, um zumbido quase imperceptível que faz os pelos dos seus braços se eriçarem. Não há som audível, mas uma pressão sutil contra suas tímpanos, como se um coração estivesse batendo dentro do vidro, lento e inexorável. Ela fecha os olhos por um instante. Ao abri-los, o líquido parece ter se movido, formando uma pequena ondulação que se espalha até a borda do frasco, como se algo estivesse prestes a emergir.